E lá vai a pergunta para você, produtor rural. Você sabe qual é o percentual correto que uma fazenda antiga deve ter como reserva legal? É que nem sempre a regra atual se aplica automaticamente aos imóveis antigos. O Código Florestal Brasileiro reconhece o chamado direito ambiental adquirido. E isso permite que áreas ocupadas conforme a lei da época não precisem ser recompostas até os percentuais exigidos nos dias de hoje. São as chamadas áreas consolidadas, mas é preciso comprovar com documentação. Entenda agora qual é a regra certa, quais documentos usar e como garantir segurança jurídica aí para sua fazenda. Pedro Puccini. Saudações e de volta com o Direito Agrário. Hoje vamos falar de uma dúvida muito comum no agronegócio, que é como saber qual que é o percentual correto de reserva legal para as propriedades rurais mais antigas, um assunto que frequentemente passa pelas consultorias, né? Esse assunto é importante porque o percentual que é exigido de reserva legal hoje nem sempre se aplica a todos os imóveis de maneira automática, principalmente aquelas propriedades rurais que são ocupadas ou desmatadas há décadas, quando as exigências da legislação da época eram outras. Então hoje, a regra geral estabelecida pelo Código Florestal é a seguinte: 80% da área das propriedades rurais na Amazônia Legal em floresta amazônica, 35% no Cerrado amazônico, 20% nas demais regiões do país ou 20% em Campos Gerais, na Amazônia. Mas aí que entra uma exceção importante. O artigo 68 do Código Florestal, ele reconhece que se o proprietário já fazia o uso do solo conforme a lei da época, ou seja, de forma regular, com desmatamento autorizado na época, ele não é obrigado a recompor a vegetação até o novo percentual exigido hoje, Código Florestal 2012. Então isso se chama área consolidada, um direito adquirido ambiental. Então esse direito ele vale desde que consiga comprovar documentalmente a situação consolidada da propriedade rural na legislação anterior. Mas como que faz isso na prática? Bom, a primeira etapa é reunir a documentação possível que comprove a posse, a ocupação, o uso do solo da propriedade nos períodos anteriores à mudança da legislação. Então isso inclui matrículas e registros imobiliários antigos, a averbação da reserva legal no cartório que seja anterior a 2012, as guias do Imposto Territorial Rural, DTR, com declaração de uso da terra, termos de compromisso que foram firmados com os órgãos ambientais, como IBAMA, secretarias estaduais, e claro, uma das maiores provas são as imagens de satélite e os laudos técnicos que vão ajudar a demonstrar o uso consolidado dessa área. Então, no caso de imóveis localizados, por exemplo, no Mato Grosso, tem um detalhe bastante relevante que é, embora o estado esteja inserido na Amazônia Legal, tem uma legislação, houveram várias alterações de legislação, que teve uma época que era 50%, como previsto na Constituição Estadual e na Lei Complementar 3895, dependendo ainda da aprovação do zoneamento ecológico e econômico. Portanto, a única forma de aplicar percentuais inferiores atualmente é com base nessa comprovação de uso consolidado anterior dentro de regras válidas na época. Então isso não depende só de zoneamento, mas também de documentação histórica, de análise técnica, jurídica do caso concreto. E por que isso é tão importante hoje? Porque muitos produtores recebem determinações de recompor áreas de maneira indevida, simplesmente porque o sistema considera automaticamente, o sistema do CAR, por exemplo, que seria 80% de reserva legal numa região e não observa se ali tem um direito adquirido a um percentual menor, como por exemplo 50%. Então, além disso, quando confirma um percentual consolidado correto, você pode regularizar a sua reserva legal no CAR e, em alguns casos, ainda aproveitar a vegetação excedente para gerar cotas de reserva ambiental, ou seja, ceder área para aqueles que não têm reserva suficiente, transformar essa vegetação em ativos, em compensações legais. Então, esse é um processo técnico, jurídico e exige muita cautela. Não basta alegar que tem uma ocupação antiga, é necessário provar com a documentação oficial, com consistência, estudo da legislação, para ver em que época que se enquadra essa propriedade rural. Então, a recomendação é que o produtor rural tenha uma propriedade mais antiga, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia Legal, busque revisar a sua documentação fundiária, ambiental, consultar o histórico legal das exigências na época da ocupação,
solicitar laudos, pareceres que vão reforçar essa análise e, se possível, contar com um suporte técnico, jurídico especializado para garantir que esses direitos sejam protegidos, não só para o dono da propriedade, mas para aquele que está adquirindo um imóvel, que ele vai arrendar. Então, a preservação ambiental é fundamental, mas a segurança jurídica também é importante. Então, o Código Florestal reconhece situações consolidadas ao longo do tempo e permite que seja possível produzir com responsabilidade sem impor exigências que estejam em desacordo com a legislação da época, penalizando quem agiu dentro da lei. Saudações, até a próxima. Grande Pedro Puccini, obrigado pelas informações.